Você sempre tem medo de dar o primeiro passo, porque tudo que vê são coisas negativas, 15 quilômetros à sua frente. Você pode fazer o que quiser, só que não está a fim de fazer nada. Qual é a sua paixão na vida? Um tapa na sua cara doeria menos do que ficar se questionando se você realmente tem uma paixão na vida depois de ver essa cena. Essa é uma das cenas mais emblemáticas do filme Gênio Indomável, que retrata a história de um jovem chamado Will que trabalha de faxineiro e possui um talento escondido. Ele possui uma aptidão absurda para resolver problemas de matemática com uma facilidade extrema. Porém, ele tem dificuldades emocionais e traumas do passado. Mas o que é que isso nos ensina sobre ter medo de começar? É exatamente disso que eu vou falar nesse vídeo. Talento sem direção é a desculpa perfeita para quem não quer tentar. No filme passa uma cena que os professores deixam no quadro um problema de matemática que ninguém conseguia resolver. Passavam-se os dias e ninguém sequer chegava perto da resposta. Até que de repente a solução aparece lá como se tivesse surgido do nada. Quem resolveu foi o Will, o faxineiro da universidade. Mas ele fez isso escondido e não contou para ninguém, não assumiu, simplesmente deixou no quadro e foi embora. E por que ele fez isso? Porque é muito mais fácil viver na sombra do que arriscar ser visto. Enquanto você não mostra seu talento de verdade, ninguém pode te criticar, ninguém pode te dizer que você não é tão bom quanto você imagina. É como manter um segredo só seu. Esse é o ponto. Talento sem direção acaba virando desculpa. Você sempre pode dizer que poderia ter feito, mas escolheu não tentar. É confortável acreditar que tem algo guardado, um potencial escondido que ninguém descobriu ainda. Mas a vida não funciona assim. O tempo passa e o que conta não é o que você poderia ter feito, é o que você realmente fez. Will vivia nessa armadilha, ele era brilhante, mas preferia se esconder em empregos simples, em brigas de bar e em situações onde ele nunca precisaria assumir quem realmente ele era. Porque assumir exige coragem, exige se expor ao risco de errar. E se tem uma coisa que assusta é isso, perceber que talvez você não seja perfeito e que talvez precise aprender a cair e recomeçar. Mas aqui está uma verdade que ninguém quer ouvir. Se você não coloca seu talento em movimento, ele não serve pra nada. Ele não vai te proteger, não vai te salvar e não vai construir o futuro por você. Pelo contrário, vai se transformar numa frustração silenciosa e aquela sensação de que você sempre ficou devendo a si mesmo. Will só começou a mudar quando entendeu que esconder o que sabia não era estar protegido, era fuga. E a gente precisa aprender isso também. Talento sem direção pode parecer uma escolha inteligente, mas é só o jeito bonito de dizer que você não teve coragem de tentar. O primeiro passo nunca é tão difícil quanto parece. O medo que a gente sente antes de começar algo sempre parece maior do que realmente é. Olha o Will, por exemplo. Ele tinha um talento de sobra. Podia estudar com professores incríveis, resolver problemas de matemática que ninguém conseguia. Ele podia simplesmente mudar a vida dele. Mas ele não fazia isso. Preferia continuar trabalhando como faxineiro, se envolvendo em brigas e bebendo, vivendo no automático praticamente. Não era falta de capacidade, porque ele era capaz. Era medo mesmo. Medo de expor, de errar, de não ser aceito. E aí a mente cria aqueles obstáculos enormes que na prática nem são tão grandes assim. Quantas vezes você já não fez isso? Olha um objetivo e antes de sequer tentar, já começa a imaginar tudo que poderia dar errado. E se eu fracassar? E se eu não der conta? E se rirem de mim? Parece que o caminho inteiro é impossível. Mas olha só, a vida só começa a fazer sentido quando você dá o primeiro passo. O primeiro passo não precisa ser gigante, pode ser pequeno, mas precisa existir. No filme a gente vê o Will dando esses primeiros passos aos poucos. Ele resolve os problemas secretos no quadro da universidade, começa a conversar com pessoas que acreditam nele e vai se permitindo mostrar um pouco do que é capaz. Cada passo, por menor que fosse, já era uma vitória. Ele percebe que o caminho não era tão assustador quanto imaginava. E sabe o que isso nos ensina? Que o maior bloqueio está dentro da nossa cabeça. É o medo de começar que faz tudo parecer impossível. O segredo é simples, comece, mesmo com medo. Dê o primeiro passo e deixe que o caminho se revele enquanto você anda. A primeira ação quebra a barreira que a sua mente criou e cada passo seguinte fica mais leve. Não importa se você vai errar, se você vai tropeçar, se não vai sair perfeito como você imagina. O importante é você começar. Então se você tá aí parado pensando que não tá pronto, respira fundo e dá esse primeiro passo. Acredite, é menos assustador do que você imagina e é exatamente esse passo que pode mudar tudo. Fugir da dor só atrasa seu caminho. E se a gente continuar olhando para o Will, percebe outra coisa importante. Muitas vezes o que nos impede de começar não é o desafio em si, mas a dor que carregamos por dentro. Ele tinha traumas de infância, mágoas e frustrações, e tentava esconder tudo isso nas brigas, nas festas, de uma vida normal, que na prática só o mantinha preso. Fugir parecia mais fácil para ele, mas a dor não desaparecia, ela só ficava ali, silenciosa e crescendo, até chegar algum momento que ela ia cobrar a conta. A gente faz exatamente a mesma coisa que ele. Evita dar o passo porque sabe que vai ter que encarar inseguranças, as críticas ou aquele medo antigo de não ser bom o suficiente. Parece confortável se esconder e esperar que tudo se resolva sozinho. Mas a realidade é que isso não funciona.
Fugir só adia o crescimento e prolonga o sofrimento, porque aquilo que você não enfrenta permanece ali, moldando suas escolhas e limitando seu potencial. No filme, a mudança acontece quando Sean, o psicólogo interpretado pelo Robbie Williams, não permite que o Will continue se escondendo. Ele mostra que enfrentar o que nos assombra é o único caminho para avançar de verdade. Aceitar que dói, que assusta e que você pode falhar. Ninguém gosta disso, mas é exatamente esse confronto que faz a gente crescer. A dor deixa de ser inimiga quando você passa a encará-la e entende que ela não define quem você é. Ela mostra que há algo dentro de você que precisa ser resolvido para você avançar. E aqui que está o ponto crucial. Começar não é sobre coragem ou talento. É sobre olhar para dentro e encarar aquilo que você vinha evitando e mesmo assim dar o primeiro passo. É aceitar que você não precisa ser perfeito, que tropeços e erros fazem parte do caminho e que o importante é não ficar parado. A vida não espera você estar pronto. Ela acontece enquanto você foge, e adiar só atrasa a sua chance de transformar e de viver de verdade. Agora, se você parar para pensar, percebe que Will poderia ter continuado no mesmo ciclo para sempre. Ele poderia ter se escondido atrás da sua raiva, do seu talento escondido, de suas desculpas, mas a diferença entre quem fica preso e quem avança está em aceitar que a dor e o medo não são inimigos, eles são sinais. Sinais que você está perto de algo importante, que o caminho vale a pena, que a mudança que você tanto deseja exige coragem. Fugir parece mais seguro, mas o preço é alto. Mais anos de oportunidades perdidas, mais arrependimentos silenciosos, mais sensação de que você poderia ter feito mais. Então a grande lição que podemos tirar disso é que enfrentar o que dói é o primeiro passo real para a liberdade. É permitir que cada medo, cada ferida e cada insegurança sirva de combustível para você avançar e não âncora para você ficar parado. Porque a vida não vai esperar você se sentir pronto ou seguro. O que vai fazer a diferença é a decisão de se mover mesmo com medo, mesmo inseguro e mesmo que a dor tente te convencer a desistir. O Will só começa a se transformar quando percebe isso. Ele entende que cada passo que ele evita é um passo a menos em direção à vida que ele poderia ter. E a verdade é que a gente também precisa enxergar assim. A dor, os medos, os traumas, tudo isso não precisa ser algo que te paralisa. Pode ser um empurrão que faltava para você finalmente começar. Então respire fundo, dê o primeiro passo e encare o que você tem evitado por tanto tempo. E perceba que a liberdade, a realização e o crescimento estão do outro lado do medo.